Em uma planilha do Excel 2013, na célula A11, inseriu-se a fórmula igual soma, abre parênteses, cifrão A, cifrão 1, dois pontos, A10. Copiou-se o conteúdo dessa célula e colou-se na célula F11. Nesse caso, a fórmula assumiu o formato. E aí ele pede qual é a resposta desta fórmula quando o usuário pensar justamente aí na questão das referências relativas e absolutas. E aí, pessoal, qual vai ser o resultado dessa fórmula? Eu vou colocar aqui, claro, para vocês, eu vou pegar umas folhas em branco aqui, para que eu possa demonstrar como resolver essa questão bem passo a passo, certo? Então, eu já vou colocar aqui, ó, o meu rascunho, e de acordo com o meu rascunho, eu vou montar o enunciado da questão para vocês como se eu estivesse no dia da prova, para a gente descobrir qual a resposta aqui, letra A, B, C, D ou E. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui já em jogo. Tá aí o meu rascunho, vou pegar aqui uma caneta e vou me imaginar no dia da prova tendo que responder essa questão com o meu rascunho de prova. O que eu vou fazer? Eu vou identificar primeiro qual é a célula original. Essa questão indicou como célula original, dizendo que a fórmula estava na célula A11. Então eu vou colocar aqui no meu rascunho, observa, A11. Então eu já indico aqui no meu rascunho que a fórmula estava na célula A11. E agora eu vou indicar que fórmula estava ali na célula A11, que o enunciado disse que era a função soma. Então vou colocar aqui, ó, na célula A11, tinha a função soma, abre parênteses, cifrão A, cifrão 1, dois pontos, A10. Essa era a questão inicial, que dizia que na célula A11, o usuário tinha a seguinte fórmula, igual soma, abre parênteses, cifrão A, cifrão 1, dois pontos, A10, fecha parênteses. Logo depois, a questão dizia, copiou-se o conteúdo dessa célula e colou-se na célula F11. Então, o que eu vou fazer lá no dia da minha prova? Eu vou colocar aqui embaixo no meu rascunho que ele copiou e colou essa fórmula para a célula F11. Então, ele tinha a fórmula lá na célula A11, copiou e colou para a célula F11. Agora, eu vou ter que verificar qual foi o deslocamento de coluna e qual foi o deslocamento de linha. Observa, da coluna A para a coluna F, quantos deslocamentos eu tive nesse caso de coluna A para F? Bem, se vocês observarem uma planilha do Excel, e eu quero mostrar essa planilha para vocês agora aparecendo, vamos só diminuir um pouquinho o nível do zoom para que vocês identifiquem. Observa, a coluna A. Ele disse que foi da coluna A para a coluna F. Vamos ver o deslocamento, ó, A para F. 1, 2, 3, 4, 5 deslocamentos de coluna. De A para F, nós tivemos 5 deslocamentos de coluna. Então, o que nós vamos fazer agora aqui? Já que ele disse que era A para F, nós tivemos 5 deslocamentos de coluna, eu vou identificar aqui no meu esqueminha que A para F, nós encontramos 5 deslocamentos de coluna. E aqui, da linha 11 para a linha 11, 0 deslocamento de linha. Quer dizer, ele foi da coluna A para F e teve 5 deslocamentos de coluna. Mas 11 para 11, ele teve 0 deslocamento de linha. Então agora nós vamos construir da seguinte maneira. Nós vamos colocar lá o nome da função. Beleza? Então a função é igual soma, isso não altera. Aquela parte que tem cifrão, aí tem que lembrar da regra. O que tem cifrão, pessoal, fica igual, não altera de jeito nenhum. Então, toda parte que tem cifrão, essa fica igual e não altera. Então, cifrão deixa a referência absoluta e ela não altera de jeito nenhum. Então, aqui o cifrão A, eu vou continuar colocando o cifrão A, porque a parte que tem cifrão não altera de jeito nenhum. E cifrão 1, eu também vou colocar de novo o cifrão 1. Porque daí temos aquela história que acabamos de aprender. A parte que é absoluta, a parte que tem cifrão, essa não altera de jeito nenhum, ela fica igual. Agora, a parte que não tem cifrão, que nesse caso é a coluna A, e a linha 10, essa eu tenho que verificar qual foi o deslocamento identificado de coluna e de linha. Então, vamos identificar. Da coluna A, observa, ele identificou 5 deslocamentos, o que virou coluna F. Então, essa coluna A, obviamente, vai virar coluna F também, porque A, com 5 deslocamentos identificados de coluna, vira coluna F. Agora, percebe que a linha 11 permaneceu linha 11, teve 0 deslocamento de linha.
Então aqui, esta linha 10, com 0 deslocamento de linha, vai continuar sendo linha 10. Portanto, observa aqui o que eu acabei de encontrar para vocês, que é muito relevante. Acabei de encontrar que a resposta final dessa questão, deixa eu até destacar aqui para vocês, a resposta final da questão tem que ser essa fórmula aqui. Igual soma, abre parênteses, cifrão A, cifrão 1, 2 pontos, F10. Isso porque o que tinha cifrão ficou igual, a coluna A com 5 deslocamentos virou F, porque quando não tem cifrão, tem que verificar o deslocamento. E a linha 10 permaneceu 10 porque não teve nenhum deslocamento de linha. Então, como não teve nenhum deslocamento de linha, mesmo a linha 10 estando sem cifrão, ela permaneceu sendo linha 10. Por isso que a resposta tem que ser soma cifrão A, cifrão 1, 2 pontos, F10. Essa tem que ser de fato a resposta dessa questão. Então vamos lá, em busca dessa resposta, onde nós encontramos cifrão A, cifrão 1, 2 pontos, F10 na questão. Vamos ler de novo comigo então. Em uma planilha do Excel 2013, na célula A11, como ele tinha pedido, inseriu-se a fórmula que nós vimos lá. Soma cifrão A, cifrão 1, 2 pontos, A10. Copiou-se o conteúdo dessa célula e colou-se na célula F11. Nesse caso, a fórmula assumiu o formato. A resposta que nós encontramos lá no nosso rascunho foi essa descrita na letra E de Equador aqui, que diz soma cifrão A, cifrão 1, porque a parte que tem cifrão fica igual, 2 pontos F10, porque o A com 5 deslocamentos de coluna virou F, e a linha 10, sem nenhum deslocamento de linha, permaneceu linha 10. Por isso a resposta foi a letra E de Equador, como nós acabamos de encontrar. Sem dúvida nenhuma, essa é a resposta de fato.